Olha só, este vídeo aqui é para você que tem dificuldade em fixar a LDB, em fixar os artigos da LDB, em fixar os parágrafos, os incisos, ou seja, a LDB por inteiro. Vou te dar umas dicas aqui muito boas. Então vamos lá, vamos aqui pegar o artigo primeiro, vamos aqui, artigo primeiro. A educação, primeira coisa a gente vai ler o artigo, é lógico. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. O que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar entender do que se trata o artigo. Então você dá uma olhada assim por cima e fala para si mesmo, olha, de que se trata esse artigo aqui, está tratando de quê? Está tratando de quê? Olha aqui, primeiro ele fala aqui, ó, educação. Eu sei que você já sabe que é educação, mas aqui, ó, educação. Então esse artigo aqui está tratando da educação, tá? Parece lógico, mas é isso, trata da educação. Aí você vai fazer o quê? Você já tem a noção que o artigo trata da educação, até porque está aqui, certo? Então, você vai fazer o quê? Você vai escolher palavras-chave deste texto aqui. A gente vai procurar palavras-chave ou eu prefiro verbos, tá? Se tiver muito difícil para você, você procura verbos. Então, vamos procurar aqui os verbos. Vamos destacar aqui os verbos. A educação abrange, verbo abranger. Eu abranjo, tu abranges, eles abrangem. Verbo abranger. Processos formativos que se desenvolve, verbo desenvolver. Eu desenvolvo, tu desenvolves. Na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais, ok? Então achamos aqui dois verbos, tá? Dois verbos. Aí você vai fazer o que com esse verbo? Com esses dois verbos, você vai anotar no seu caderno, você vai copiar. Então a gente vai copiar no caderno, deixa eu pegar aqui um caderno aqui. Então no seu caderno você vai anotar o que? O verbo abranger, então abrange, né? Abrange e o que? Desenvolve. E desenvolve. Vou mudar de cor para a gente... Vai ficar mais fácil para a gente. Abrange, desenvolve. Desenvolvem. Olha, isso aqui é para quem está começando a estudar a LDB. Você que já sabe, não precisa me xingar dizendo que eu estou enrolando muito ou que estou perdendo tempo. Isso aqui é para quem quer aprender. Então, desenvolvem e abrange, tá? Copiou no seu caderno? É para copiar. Se você não copiar no seu caderno, não vai servir. Você está se enganando. Então... é para você copiar, tá? Então, aí, vamos voltar novamente aqui, ó, e vamos ler. A educação, deixa eu tirar isso aqui. Então, vamos ler novamente aqui o artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Agora eu quero que você feche o olho. Fecha o olho e tenta... É lógico, vai estar fácil agora. Você fecha o olho e tenta lembrar os dois verbos que você anotou no seu caderno. Fechou o olho e lembrou dos verbos? Ok. Dá uma pausa no vídeo e lembra dos dois verbos. Lembrou dos dois verbos? Ok, muito bem. Lembrou dos dois verbos. Tenta lembrar em que sequência está esse verbo, tá? O primeiro verbo e o segundo verbo. Primeiro que você anotou e o segundo. Anotou primeiro e o segundo, ok? Dá pausa no vídeo, fecha os olhos e lembra do primeiro verbo e do segundo verbo. Se você não conseguir lembrar, olha a anotação que você fez, tá? E fecha os olhos novamente e tenta lembrar a sequência desses verbos. Agora nós iremos fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai fazer pergunta para esses verbos. Vai fazer perguntas para os verbos. Por exemplo, esse abrange aqui está relacionado a quê? Olha só, o abrange está relacionado à educação. Então, a educação abrange, mas abrange o quê? Aí você vai perguntar. Abrange está relacionado à educação. Então, a educação
ela abrange o quê? Aí você vai ver aqui, ó, a educação abrange o quê? Processos. Abrange o quê? Vou marcar aqui. Abrange o quê? Processos. Mas que processos? Processos formativos. Olha só. Então, você já sabe que o artigo 1º tem os verbos abranger e desenvolver. O abrange está relacionado à educação. A educação aqui é o sujeito ativo. A educação faz o quê? Ela abrange. Abrange o quê? Os processos formativos. Ela faz o quê, a educação? Ela abrange os processos formativos. Mas que processos são esses? Que processos são esses? Aí você faz essa pergunta. Que processo... Opa, deixa eu mudar aqui. Aqui. Aí você se faz essa pergunta, mas que processo, né? Que processos são esses? Então, aí a literalidade aqui da lei vai dizer processos formativos que se desenvolvem. Quem se desenvolve tem que se desenvolver, tem que desenvolver alguma coisa ou tem que se desenvolver, né? Então, processos formativos que se desenvolve onde? Aí você faz outra pergunta, se desenvolve onde, gente? Aí vem a resposta. Se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Você conseguiu entender? Conseguiu entender? Você vai perguntar para o verbo, né? Ou para o outro substantivo ou adjetivo. Palavras, você vai escolher palavras-chave. Eu prefiro escolher verbo para ver qual é a ação que o verbo está tendo, quem é o sujeito ativo da ação, quem é o sujeito passivo da ação, essas coisas. Então, olha, ficou fácil, né? Então, aqui, ó, a educação abrange o quê? Os processos. Que processos? Que processos são esses? Formativos, que se desenvolvem. Então, esses processos se desenvolvem onde? Esses processos aqui se desenvolvem onde? Onde? Se desenvolve na vida familiar, se desenvolve na convivência humana, se desenvolve no trabalho e assim sucessivamente. Entendido? É assim que você vai fixar a LDB. E depois você vai fazer o quê? Você vai tentar explicar este artigo para você. Você vai dar uma lida e tentar explicar esse artigo para você. No momento aqui parece um pouco complicado, mas isso aqui você vai dar risada na hora que for começar a responder questões. Então, por isso que eu te falo, se você já sabe tudo, não precisa estar aqui. Aqui eu quero ajudar a quem quer realizar o sonho de passar em concurso, a quem quer aprender de verdade. Então, o caput do artigo 1º a gente já está fixado, você já fixou na sua memória. Então, vamos ao parágrafo 1º. Vamos para aqui, você vai fixar isso aqui no por bem ou por mal. Vamos ao parágrafo 1º agora. Parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições públicas. Aí aqui você vai pegar, nesse parágrafo 1º, palavras aqui, ou verbos, que você achar que é interessante ou que faz bastante sentido. Olha só. Esta lei, que lei? A lei que você está estudando, a LDB. A LDB, né? A LDB, vem para cá, a LDB disciplina. A LDB, ela disciplina o quê? Você pode marcar, vamos marcar as palavras interessantes primeiro? Olha só, você pode marcar disciplina, desenvolve, predominantemente, é uma palavra importante, predominantemente, por meio de ensino pode ser aqui, ó, em instituições próprias. Não tem muita assim, tá marcando tudo, né? Vamos simplificar. Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve. Disciplina a educação, pode ser, disciplina a educação que se desenvolve predominantemente. Então, 3 palavras a gente achou aqui.
Então a gente vai fazer o quê? A gente vai copiar essas palavras. Disciplina, desenvolve predominantemente. Vamos pegar nosso caderninho, pegue seu caderninho e vamos lá. Então a gente vai agora marcar disciplina. Marca aí no seu caderno. Disciplina, desenvolve. Eu tô meio cego. Se eu errar aí, vocês falam, né? Desenvolve. Deixa eu ver aqui. Tem outra palavrinha aqui. Predominantemente. E predominantemente. Predominantemente. Disciplina, desenvolve e predominantemente. Disciplina, desenvolve e predominantemente. Então, marcou no caderninho essas palavrinhas, estão marcadas, né? E agora? Agora você vai fazer o quê? Você vai fechar o olho e tentar lembrar dessas palavras que você marcou. Disciplina, desenvolve e predominantemente. Eu estou com o olho fechado, eu juro para você. Disciplina, desenvolve e predominantemente. Aí você volta para o texto e veja que se você falou na sequência correta. Disciplina, desenvolve predominantemente. Aí a gente vai dar outra lida. Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então, vamos fazer aquelas perguntas. Disciplina. O que é que está sendo disciplinado? Quem disciplina o que aqui? O que? Então, a gente põe aquela interrogação. Quem disciplina? O que está acontecendo aqui? O que é isso? Disciplina. Quem disciplina? Quem disciplina o quê? Então, olha, a lei, a LDB, ela disciplina a educação. A LDB, ela disciplina a educação. Que educação, professor? Aí você vai se perguntar, seja humilde. Humilde. Que educação? Que educação? Aí você vai saber o quê? A educação escolar. A educação escolar. É a educação escolar. Então você já sabe que a disciplina aqui está ligada ao quê? A educação escolar. A LDB disciplina a educação escolar. Aí vem aqui, que se desenvolve. O que é que se desenvolve aqui? Quem desenvolve o quê? Quem está sendo desenvolvido? O que isso aqui significa, esse desenvolve aqui? Quem está desenvolvendo o quê? Então, o desenvolve aqui está relacionado ao quê? A educação escolar. Por quê? A educação escolar que se desenvolve. Se desenvolve onde? Essa educação escolar se desenvolve onde? Onde? Aí você tem que ter cuidado aqui, ó. Olha só. Predominantemente. Não é sempre. Veja só, cuidado com isso. Ela se desenvolve, a educação escolar, por meio do ensino, né? Em instituições próprias. Aí você vem aqui. Cuidado com essa palavrinha, essa palavrinha aqui, predominantemente. A escola se desenvolve predominantemente por meio do ensino. Ela se desenvolve por meio de quê? Olha só. A educação escolar se desenvolve. Aí tem aqui. Mas se desenvolve por meio de quê? Por meio de quê? Do ensino. Do ensino. Onde? Onde esse ensino aqui vai ser desenvolvido? Onde esse ensino vai ser desenvolvido? Em instituições próprias. Aqui, ó. Em instituições próprias. Que são o quê? As escolas. Então, veja só. Veja que você já montou um quebra-cabeça. Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. E depois você vai fazer o quê? Depois disso aqui você vai tentar explicar esse parágrafo primeiro para você. Se você não conseguir da primeira vez, não esquenta. Você vai tentando, tá? O importante aqui é você fixar esses termos importantes, essas palavras-chave, tá? Vai por mim. Aí a gente vai aqui no parágrafo 2º. Eu juro para você que isso aqui você vai dar risada quando for fazer questões. Mas tem que ter disciplina, tá? Se você tá aí com o celularzinho ligado, se você tá aí com o Instagram aberto esperando alguma mensagem, não é para você isso aqui. Isso aqui não é para você. Isso aqui não é para quem fica com o celular do lado esperando alguma mensagem. Isso aqui é para quem desliga o celular. Eu sei que muita gente estuda pelo celular, então se muita gente silencia as notificações.
É o seu sonho que está em jogo, é sua vida que está em jogo, é seu futuro que está em jogo. E você já é crescidinho para saber disso. Então, parágrafo 2º, vamos aqui no parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Olha, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Aí daqui, você vai ter que ou escolher verbo, eu sempre falo, escolhe verbo, ou palavras que você achar mais interessante. Então eu escolheria aqui o quê? Vincular-se. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. A gente pode colocar o quê? Pegar outras palavras aqui, ó, além de vincular-se, trabalho e prática social. Pronto, pode pegar essas três. Então você vai fazer o quê? Vai pegar vincular-se. Se der, você pega os verbos, que é mais interessante. Se não der, você pega verbos e outras palavras, tá? Adjetivo, substantivo, o que der. O importante é você fixar. Então, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. O que é que a gente vai fazer? Pegar nosso caderninho e copiar isso aí. Copiar isso aqui. Vamos lá. Vamos copiar o quê? Vincular-se, trabalho, e o que? E o outro é prática social. Prática social. Aí você vai fazer o quê? Fechar o olho e tentar lembrar dessas três palavrinhas. Vincular-se, tem que lembrar na sequência. Vincular-se, trabalho, prática social. Vincular-se, trabalho, prática social. Novo, vincular-se, trabalho e prática social. Vincular-se, trabalho e prática social. A educação deverá vincular-se. Quem deverá vincular-se? Aqui está dizendo, aqui está fácil, está claro. A educação, né? A educação o quê? Escolar. Ela deve o quê? Deverá vincular-se a quê? A educação escolar deverá vincular-se a quê? Isso é aquela pergunta que você tem que fazer. Deverá vincular-se a quê? Olha só, ao mundo do trabalho e à prática social. Ao mundo do trabalho e à prática social. Aí você não sabe, aí, peraí, calma, tá? Você não sabe, mas eu não sei o que é prática social. Quando você não souber uma palavra, pelo amor de Jesus, não tenha vergonha de consultar o Google. Não tenha vergonha, põe lá o que é prática social. Só você e Jesus sabe que você não sabe, então você não precisa falar para ninguém que você não sabe. Toda vez que você for ler um artigo, você faz isso. Escolhe as palavras-chave, faz pergunta, escreve essas palavras e tenta lembrar a sequência delas com o olho fechado. Aí depois você faz perguntas e depois você tenta se explicar. Agora vamos aqui no artigo 2º, título 2. O título 2 a gente vai ver aqui, trata de que esse título 2? Olha só, dos princípios. Então ele trata dos princípios e os fins da educação nacional. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Olha só, o artigo 2º. Então vamos tentar aqui descobrir algumas palavras aqui que faz sentido aqui no artigo 2º. Dever, vamos pegar esse verbo aqui. Dever da família, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem aqui a finalidade. Tempo, finalidade. Dever, finalidade, o pleno desenvolvimento do educando. Finalidade de quem? Finalidade, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A educação, dever da família, inspirada nos princípios de liberdade. Ó, inspirada aqui é legal. Inspirada nos princípios é uma palavrinha legal. Inspiradas nos princípios de liberdade. Inspirada, vai. Só inspirada, tá? Então, dever, inspirada e finalidade. Dever, inspirada, finalidade. A gente pode colocar o quê? Tá bom. Dever, inspirada e finalidade. Vamos anotar isso aqui. Dever, inspirada e finalidade. Vamos anotar no caderninho, anota no caderno. Dever,
inspirada, inspirada, finalidade e finalidade. Finalidade e finalidade, ok? Muito bem. Aí agora a gente vai fazer o quê? Fechar os olhos e tentar ler essas três palavrinhas mentalmente. Dever, inspirada e finalidade. Dever, inspirada e finalidade. Você pode até pensar, dá uma pausa e responde sozinho, tá? Tem muita gente que pode dizer, eu vou perder muito tempo, isso aqui perde muito tempo. Você pode usar a sua melhor desculpa para não estudar. Eu estou tentando aqui ajudar quem quer ser ajudado. Então, feito isso, a gente vai começar o quê? Fazer aquelas perguntinhas para os verbos. A educação, dever de quem? É o meu dever? A educação é dever de quem? Olha só. A educação é o dever, nesse caso aqui, é um dever de quem? É um dever da família e do Estado. Então, a educação é um dever de quem? Da família e do Estado. E essa educação, ela é inspirada em quê? Ela é inspirada em quê? A educação vai ser inspirada em quê? Nos princípios de liberdade, olha só, nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. E tem por finalidade, qual é a finalidade aqui? Qual a finalidade da educação? Qual a finalidade da educação? Essa finalidade aqui, ó, qual a finalidade da educação? Ela tem por finalidade o quê? O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a educação, dever da família, inspirada nos princípios de liberdade, ou seja, a educação ela é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. E ela tem, a educação tem por finalidade, qual a finalidade da educação? A finalidade da educação é o quê? É o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Tá ficando claro? Tá ficando claro? Se não tiver, você fala aí no comentário que a gente para. Eu quero aqui fazer coisas que sejam úteis, tá? Sejam úteis para você. Se o pessoal gostar, se esse vídeo aqui tiver bastante visualizações, eu vou continuar. Se não tiver, a gente passa para próximo. Artigo 3º, vamos lá. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Olha aqui, o tão temido artigo 3º aí, tão temido artigo 3º. Então, vamos dar uma lida no artigo 3º inteiro aqui para a gente ver como a gente consegue fixar ele. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, o 3º aqui está lógico que vai tratar dos princípios. Quais os princípios? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais e consideração com a diversidade étnico-racial. Tem mais aqui, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. E o 14, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Aí aqui, como o artigo 3º é mais longo, você vai fazer a mesma coisa, né, e pega inciso por inciso. Olha só. O inciso 1º, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Aí você se pergunta, igualdade de condições. Aí você pode, lógico, a palavra-chave aqui principal vai ser o quê? Igualdade, né? Você pega essa, igualdade, acesso e permanência. Vamos marcar no nosso caderno. Igualdade, acesso e permanência. Vamos marcar igualdade. Então a gente vai marcar igualdade,
acesso e permanência. Igualdade, acesso e permanência. Então, fecha o olho e começa novamente. Vai falar o quê? Fecha o olho. Eu vou fechar para a gente falar junto. Eu juro para você que eu estou com o olho fechado. Igualdade, acesso e permanência. Igualdade, acesso e permanência. Então, fixamos igualdade, acesso e permanência. Aí a gente vai voltar no artigo. Aí, igualdade para quê? Igualdade, olha só que tem condições também, né? Igualdade de condições. Igualdade de quê? Igualdade de condições. Igualdade de condições. Aqui, igualdade de condições. Para que essa igualdade de condições? Para quê? Para que essa igualdade de condições? Aí vem aqui, ó, para acesso e permanência na escola. Viu como fica fácil? A igualdade de condições é para quê? Para ter o acesso e permanência na escola. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Certo? Você não vai errar mais o inciso 1. Agora vamos para o inciso 2. Inciso 2 aqui. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Olha só, tem quanto tem verbo aprender, verbo ensinar, verbo pesquisar, divulgar. Liberdade de aprender. A gente não precisa pegar tudo. Liberdade de aprender, pesquisar. Pode ser aprender, ensinar e pesquisar e divulgar. Liberdade. Não, vamos pegar só a liberdade. Liberdade, senão fica muito fácil, né? Vamos pegar liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Divulgar, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Vamos colocar tudo. Liberdade, aprender, ensinar e pesquisar. Liberdade, aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Vamos lá. Liberdade, aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Vamos ver se a gente consegue decorar isso. Liberdade, aprender, ensinar. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Olha, eu acredito que eu não preciso explicar para você o que significa ter liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Você ter liberdade de aprender, ter liberdade de ensinar, ter liberdade de pesquisar, ter liberdade de divulgar, tá? Não, eu acho que não precisa a gente te explicar isso. Pelo amor de Deus, né? Então a gente vai marcar o que aqui, ó? Liberdade. Marca no seu caderno, professor. Confia em você. Liberdade, aprender, ensinar, pesquisar, e divulgar. Então, fecha o olho e tenta repetir. Liberdade, eu vou dar uma lida e fechar o olho. Liberdade, aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Então, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Acertei. Aí aqui você vai voltar e fazer pergunta. Liberdade de aprender, liberdade de ensinar, liberdade de pesquisar e divulgar a cultura. Divulgar o quê? Divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Não tem segredo. Aí vem aqui, ó, o inciso 3, que cai pra caramba. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Você vai marcar o que aqui? Você que escolhe, não sou eu. Eu estou aqui dando só um exemplo. Eu pegaria o que? Pluralismo e concepções. Pluralismo. Fecha o olho. Depois que você tenta lembrar. Pluralismo e concepções. Pluralismo de quê? Aí você vai pôr aquela interrogaçãozinha. Pluralismo de quê? Aí aqui vem de ideias e concepções pedagógicas. Pluralismo de quê? De ideias e concepções pedagógicas. Inciso 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Assim, quando é pequenininho assim, é complicado você escolher uma palavra, né? Então aqui, ó, respeito, liberdade e tolerância.
Você pode respeito, liberdade e tolerância. Respeito, liberdade e tolerância. Você pode marcar essas três aqui. É quase o inciso inteiro. Liberdade, apreço, tolerância. Não, respeito, apreço e tolerância. Respeito, apreço, tolerância. Vamos lá. Respeito, apreço e tolerância. Respeito. Você pode escolher a palavra que você quiser, que você achar mais interessante. Respeito, apreço e o outro tolerância. Tolerância, apreço e tolerância. Então, repete aí. Respeito, apreço, tolerância. Respeito, apreço, tolerância. Respeito, apreço, tolerância. Respeito, apreço, tolerância. Aí agora a gente vai. Respeito. Respeito a quê? Aí você vai perguntar. Você respeita o quê? Respeito a quê? Respeito a quê? Respeito à Respeito à liberdade. Respeito à liberdade. Respeito à liberdade. E apreço a quê? E o apreço aqui é a quê? Apreço à tolerância. Um respeito à liberdade e apreço à tolerância. Você vai ter respeito à liberdade e apreço à tolerância. Certo? Então, vamos aqui no inciso 5. Nunca mais eu quero que você erre nada da LDB. Vamos aqui no inciso 5 aqui. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, procure aqui a palavra-chave que você achar interessante. É lógico que aqui a primeira aqui vai estar no seu rol. Coexistência de instituições. Vamos lá. Vamos pegar tudo aqui. Coexistência de instituições. Aí você vai lembrar, aí você vai marcar no seu caderno, coexistência de instituições. Vamos lá, para você não esquecer, não falar assim, mas só eu. Não, vamos lá. Vamos marcar coexistência, vou marcar aqui embaixo, de instituições. Coexistência de instituições. Então, feche o olho e tente repetir. Coexistência de instituições. Coexistência de instituições. A gente volta e vamos lá. Coexistência de instituições. Quais instituições são essas aqui? Você tem que saber. Coexistência, você sabe, pessoal, coisa que coabita, que vivem juntas, né? Coexistência, ok. Agora, instituições. O que é? Que tipo de instituições? Você tem que fazer aquela pergunta. Que tipo de instituições? Aí tem a resposta aqui, ó. Instituições públicas e privadas de ensino. Instituições de ensino, públicas e privadas. Coexistência de instituições de ensino, públicas e privadas. Coexistência de instituições de ensino, públicas e privadas. Viu como ficou fácil? Públicas e privadas. Aqui para ficar menos feio. Agora o inciso 6. Inciso 6. 6 é gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Gratuidade do ensino. Gratuidade do ensino. Então vamos marcar só gratuidade do ensino. Gratuidade do ensino. Então vamos aqui no nosso caderninho. Então vamos lá. Gratuidade do ensino. Aí você vai fechar o olho e repetir. Gratuidade do ensino. Gratuidade do ensino. Você vai escrever no seu caderno, igual eu escrevi, e vai falar mentalmente. Fecha o olho e fala. Gratuidade do ensino. Aí a gente volta para o inciso 6. Gratuidade do ensino. Aí aquela mesma coisa, faz a interrogação. Que ensino? Gratuidade de qual ensino? Qual ensino? Eu sei, o ensino vai ser grátis. Mas qual ensino que vai ser grátis? Qual ensino que vai ser grátis? Qual, professor? O ensino público, né? O ensino público em estabelecimentos oficiais. Olha só, o ensino público em estabelecimentos, não é qualquer ensino, tem que ser ensino público em estabelecimentos oficiais. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Ficou fácil? Eu acredito que você já tenha memorizado.
Ao inciso 7, olha só, o inciso 7. Valorização do profissional da educação escolar. Valorização do profissional da educação escolar. Então, a gente vai pegar só o verbo aqui, vai? Vamos pegar o verbo valorizar. Então, a gente vai no nosso caderninho e vai escrever o quê? Valorizar, valorizar, valorização, valorização. Copia no seu caderno, não tenta se enganar. Valorização, valorização. Fecha o seu caderno e vamos aqui. Valorização de quê? Ou valorização de quem? Aí tem aquela interrogaçãozinha. Valorização de quê, Jesus? Valorização do quê? Esse inciso aqui trata de valorização, né? De quem? De quem? Quem vai ser valorizado? Quem vai ser valorizado? O professor. O professor, mas qual professor? Professor não. O profissional, não falei, eu que estou cego. Qual profissional? Qual profissional? O profissional da educação escolar. O profissional da educação escolar. Valorização do profissional da educação escolar. Valorização de quem? Eu viajei aqui, tá? Do profissional da educação escolar, tá? Profissional da educação escolar. E agora o inciso 8 aqui, o inciso 8, você já pegou a coisa, né? Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Aqui você vai pegar aqui, ó, você já pega aqui só gestão democrática. Gestão democrática. Aí vamos lá no nosso caderninho. Quem não gosta de nós não precisa estar com nós. Então a gente vai com gestão, vai, a simplicidade vai fazer você ser aprovado. Gestão, esse bagulho aqui não tá silencioso. Gestão democrática. Gestão democrática. Aqui é ao vivo. Gestão democrática. Põe na sua cabeça aí, gestão democrática. Fecha o olho e fala para si mesmo, com o olho fechado. Gestão democrática. Gestão democrática. Gestão democrática. Aí você volta lá abre os olhos e volta para o inciso. Aí faz a pergunta, gestão democrática de quê? Gestão democrática de quê, professor? Gestão democrática de quê? Gestão democrática de quê? Olha só, gestão democrática do ensino público. Gestão democrática do ensino público. Que ensino é? O ensino público. A gestão democrática aqui é do ensino público. Aí vem na forma desta lei, da LDB e da legislação dos sistemas de ensino. Mas o importante é que a gestão, o ensino público, a gestão do ensino público vai ser o quê? Vai ser democrática. A gestão do ensino público, você já marcou que gestão democrática está relacionada aqui a ensino público. Aí você pode fechar o olho e tentar repetir com ele fechado. Gestão democrática do ensino público. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Você pode, não precisa nem forma desta lei, porque aqui é LDB, para a forma da lei, tá? Agora o 9, garantia de padrão de qualidade. Aí você vai marcar o que no seu caderninho? Garantia. Palavra-chave aqui que você achou, foi o que? Garantia. Vamos lá, então, marcar garantia. Garantia. E você pode também fazer associações, né? Na sua cabecinha. Garantia, o que é um G? Você pode fazer associações, criar imagens, fazer alguma coisa, tenta fazer. Quanto mais você quanto mais você fizer associações, mais isso vai fixar na sua cabeça. Então, garantia. Aí você volta lá no inciso, no artigo. Garantia de quê? Aí você vai, sempre se pergunta, qual a garantia que está falando aqui? Qual a garantia? Aí tem a garantia de quê? Garantia de padrão de qualidade. Garantia de padrão de qualidade. Garantia do padrão de qualidade. Aí o 10, valorização da experiência extraescolar. Aí aqui você pode o quê?
pegar a valorização extraescolar. Valorização extraescolar. A gente marca no nosso caderninho valorização. Isso é o Z, tá? Valorização extraescolar. Valorização extraescolar. Você vai fechar o olho e vai falar o quê? Valorização extraescolar. Aí vai voltar no artigo e vai falar o quê? Valorização. Valorização, aí vai fazer aquela pergunta, valorização de quê? Né? Valorização de quê? Valorização de quê? Essa valorização, olha, da experiência. Valorização, vai cortando, valorização da experiência. Aí você vai fechar o olho, vai pensar, valorização é da experiência. Valorização é da experiência. Mas que experiência? Tem, né? Tem que saber qual experiência. Qual experiência? Valorização de qual experiência? Olha, da experiência extraescolar. Da experiência extraescolar. Viu? Agora vamos no 11. Você vai fazer vinculação. O 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Aí você vai marcar o quê? Vamos marcar educação, trabalho, práticas sociais. A gente pode vinculação, já decorou quase o inciso inteiro. Vinculação, educação, trabalho e práticas sociais. Mas vamos assim mesmo. Vinculação é para fixar, você vai ter que se ferrar de estudar. Vinculação, anota no seu caderno. Vinculação, educação. Eu estou anotando aqui para te incentivar a anotar. Eu poderia só falar, mas eu quero fazer para você também acompanhar. Educação, trabalho. Isso aqui é para os humildes, tá? Trabalho e práticas sociais. Práticas sociais. Vinculação, educação, trabalho e práticas sociais. Fecha o olho e tenta repetir. Educação. Eita, eu esqueci. Vinculação, educação, trabalho e práticas sociais. Eu abri o olho aqui para ver o primeiro. Então, o primeiro é vinculação, segundo, educação, terceiro, de trabalho e práticas sociais. Vinculação, educação, trabalho e práticas sociais. Fecha o olho, seja honesto com você. Então, a vinculação de quê? Vinculação da educação escolar, vinculação da educação. Vamos aqui. Vinculação da educação escolar ao trabalho e às práticas sociais. Você pode fazer assim, ó, vinculação da educação escolar ao trabalho e às práticas sociais. Fica mais fácil que vinculação entre a educação escolar, trabalho e as práticas sociais. Se você colocar vinculação da educação escolar com o trabalho e as práticas sociais também dá certo. Esse aqui, ó, consideração com a diversidade étnico-racial. Marcar só o verbo, consideração, vai. Consideração com consideração, vai. Consideração. Vamos no nosso caderninho. É uma palavrinha só, mas seja humilde. Seja humilde que vale a pena. Então, aqui a gente vai colocar consideração. Aí volta lá aí vai fazer o quê? Você vai falar com o olho fechado. Uma palavra só fica fácil, consideração. Aí, consideração, eu tenho consideração com o quê? Alguém. Para ter consideração, tem que ter consideração por alguém ou por alguma coisa. Então, consideração por ou com. Consideração com a diversidade. Que diversidade? Com a diversidade. Que diversidade? A diversidade étnico-racial. Eu tenho consideração pela diversidade étnico-racial. Entendeu? Então, vamos aqui no 13 e 14.
Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, garantia, a gente já marca, garantia do direito ao longo da vida. Vamos marcar isso aqui, garantia do direito ao longo, vamos colocar só, garantia ao longo da vida. Garantia e longo da vida. Ó, garantia e longo da vida. Fecha o olho e responde garantia e longo da vida. Garantia e longo da vida. Garantia e longo da vida. Fecha o seu caderninho. E vamos aqui, ó. Garantia de quê? Faz aquela pergunta. Garantia de quê? Aí, garantia do direito. De direito a quê? Do direito à educação. Do direito à educação e à aprendizagem. Olha só. E a aprendizagem ao longo da vida. Por quanto tempo? Ao longo da vida. Tá? Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Vamos aqui no inciso 14. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdos, cegas e com deficiência auditiva. Respeito à diversidade humana. Respeito à diversidade. Respeito à diversidade. Marca só no seu caderno. Respeito à diversidade. Ou pode ser só apenas respeito. Respeito, mas põe respeito à diversidade. Respeito à diversidade. Respeito à diversidade. Fecha o caderno, tenta ler. Respeito à diversidade. Respeito à diversidade. Mas que diversidade é essa? Você tem que se perguntar, que diversidade é essa? Que diversidade é essa? A diversidade humana, a diversidade linguística, a diversidade cultural, a diversidade identitária das pessoas surdas, surdos e cegas e com deficiência auditiva. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos, cegas e com deficiência auditiva. É assim que você tem que ler a LDB a partir de agora, se você quiser fixar a LDB. Toda vez que você for ler a LDB, toda vez que for preciso você ler a LDB, faça dessa forma, faça a pergunta aos verbos, marque palavra-chave, vai fazendo esse borogodó, risca toda a sua LDB, vai riscando, vai riscando, faz isso aqui, ó. O que importa é você entender a coisa, não precisa ficar bonito, você tem que entender. Olha só o que a gente fez. É isso. Se você curtiu esse vídeo, diz aí. Se você não curtiu, também diz aí. Lembrando que esse vídeo aqui é para as pessoas que têm medo da LDB, que têm medo de estudar lei, que têm medo de estudar artigo, pessoas que ainda estão no começo, que ainda querem um lugar ao sol. Parece difícil no começo, parece chato, parece cansativo, parece que você está perdendo tempo, mas não, a sua mente, o seu cérebro está guardando, a sua mente está guardando tudo isso para ser usado no momento certo, que é o momento da prova. Bora lá, um grande abraço e sucesso!